Um sacramento muito importante e muito esquecido atualmente na sociedade atual, na Igreja, esquecido entre aspas, obviamente, pelo menos um bocado ignorado, maltratado, por vários motivos, por a perda do sentido de pecado, por um grande individualismo, por a própria secularização da sociedade, levam a que o sacramento da penitência, que é aquele que vou falar neste momento, seja então um bocado esquecido. Eu vou utilizar, como é óbvio, o Código de Direito Canónico, livro IV, acerca da função santificadora da Igreja, no título, na parte dos sacramentos, a partir do cano 959. São poucos cânones até ao 1007 não, perdão, até ao cano 997. São pouquinhos cânones mesmo, está tudo aqui, o essencial do sacramento da reconciliação, da penitência, está então nestes poucos cânones. Acima de tudo é importante recordar que a penitência não é um mero descargo de consciência ou um meio terapêutico de desabafar, mas sim um verdadeiro sacrifício, um verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. E isso é que é importante. O penitente vai a um sacerdote, a um presbítero, por ser nome de Jesus Cristo, como médico, como pai, como juiz, e como amigo, como alguém que poderá ajudar a pessoa, o penitente, a reencontrar-se consigo mesmo, com Deus, e fazer as pazes com a própria Igreja. Sendo assim, o sacramento da reconciliação, o direito canónico chama de penitência, é um sacramento então em que os fiéis arrependidos se aproximam do ministro validamente ordenado e com as faculdades necessárias para poder reconciliar, diz os seus pecados e recebe a absolvição se o presbítero ou o sacerdote achar que houve ali sinceridade naquela confissão e que o penitente está disposto a mudar realmente de vida. De seguida terá um pequeno ato de satisfação dos pecados cometidos. Atualmente passa muito por rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, mas não é isso, devia ser algo mais sério para que a pessoa também tenha em si consciência da gravidade do pecado e possa realmente mudar de atitude e ver que o pecado tem em si exigências grandes para a vida, de mudar de vida. Bem, sendo assim, como eu já disse, o sacramento da reconciliação é dividido em três partes: uma contrição, então a dor do pecado, a confissão propriamente dita com palavras, ou então por escrito, caso não haja a possibilidade, ou ainda com o intérprete, confissão dos pecados, graves, principalmente cometidos depois do batismo e não confessados ainda, graves, e entenda-se pecados cometidos com consciência e total liberdade. Também se podem confessar os veniais, também é recomendado, principalmente nas confissões mais regulares, por certa devoção até. E finalmente o último passo deste sacramento é então, depois da absolvição, a satisfação, ou seja, assumir uma nova vida com compromissos específicos e que custe alguma coisa na vida, porque tudo que tem valor custa, não é? É portanto o sacramento da reconciliação, porque então o pecador é como uma célula doente de um corpo, tem que ser curado, e o presbítero, em nome da Igreja e em nome de Jesus Cristo, como médico, pode curar e dar a vacina, os medicamentos necessários para a cura. A forma normal e praticamente única, embora não seja única, mas praticamente única, pelo menos deveríamos pensar assim na maior parte dos casos, a forma ordinária é a confissão individual e íntegra com absolvição. Ponto final. Acusar os pecados e receber a absolvição. Os pecados graves, principalmente, como já disse. Em caso de não ser possível, mesmo em casos extremos, há uma possibilidade de uma contrição perfeita, mas com o desejo de aceder ao sacramento o mais rapidamente possível. Depois, desta forma ordinária, há outra forma, que é a forma não ordinária. A forma não é extraordinária, porque extraordinária significa que se pode escolher. É mais a forma, nem sequer opcional, é mais uma forma que tem que ser bastante rara, mesmo para casos extremos, que
é a chamada absolvição coletiva ou absolvição geral, é um grupo grande de penitentes. É uma forma que nasceu entre as guerras mundiais. Entende-se que em período de guerra mundial a pessoa queria absolver-se, receber a reconciliação era muito complicado, ou havia porque os sacerdotes eram perseguidos, ou mesmo morriam todos uma só vez sem grande possibilidade de se confessarem. Então a Igreja permite, a partir dessa altura, da década de 40 mais ou menos, permite oficialmente que, com essa morte tão iminente e com verdadeira, grave e urgente necessidade, o sacerdote podia absolver coletivamente a um grupo de fiéis. Isso vai entrar no direito canónico de 83, que continua em vigor, obviamente. É a forma mesmo extraordinária, em último caso, de ser realizada deste sacramento. Pode ser realizada em dois momentos: quando há verdadeiro período de morte, mesmo iminente, está o avião cair e a única hipótese é a absolvição coletiva, não há tempo para se escutarem todos os penitentes, era impossível. E então a absolvição coletiva, ou ainda quando há verdadeira, grave necessidade. Por exemplo, muitos penitentes, poucos sacerdotes, e o que vai acontecer é que estes poucos penitentes, estes bastantes penitentes, não vão poder aceder ao sacramento da reconciliação, logo não vão poder comungar. E então, por essa necessidade espiritual da comunhão, os sacerdotes e os presbíteros poderão dar a absolvição coletiva àquele grupo. Isto só mesmo em casos graves, e será o Bispo Diocesano, em conformidade com as normas da Conferência Episcopal, que vai dizer quando é que é esses casos graves. Por exemplo, estamos num campo de missão, o sacerdote vai àquela aldeia perdida 2 vezes por ano, ou seja, há muitos penitentes, aí poderá dar uma absolvição coletiva. Mas, neste caso, como não é período de morte, ele terá que explicar que a absolvição só recebe quem está verdadeiramente arrependido, quem se compromete a mudar de vida, e a próxima absolvição não pode ser coletiva, terá que ser por confissão individual, e mesmo assim que possível, eles devem ir ao presbítero para uma confissão individual e direta e íntegra dos pecados. Este é o caso da absolvição coletiva. E mais, esta absolvição coletiva não vale como uma confissão anual, que a Igreja também pede. A Igreja pede que os fiéis se confessem uma vez por ano. A coletiva não conta para isso, não cumpre esse preceito. Isto é uma norma muito excepcional em Portugal. Não tenho conhecimento que haja algum momento em que isto se possa realizar. Já contactei com a Conferência Episcopal, não recebi resposta até o momento. Não sei que em Espanha não há momentos em que a Conferência Episcopal diz que não há momentos em Espanha. Neste momento, nesta situação histórica atual, não há momentos para esta confissão com a absolvição coletiva. A confissão não chegava a confissão sequer, porque as pessoas não chegam a falar com o sacerdote, só com a absolvição, contrição e absolvição. A confissão será mais tarde depois. O sacramento da reconciliação, onde é que se celebra? Muito simples: lugares sagrados, ponto final. Nesses lugares sagrados, qual é a sede da confissão? A resposta também muito simples: confessionário. E o confessionário? Confessionário com redes. Está dentro. É verdade, esse é o lugar ordinário para as confissões. Mas a Conferência Episcopal pode dizer que haja outros lugares, como capelas de reconciliação ou confessionários sem rede, não sei. As confissões com rede são praticamente uma obrigação que deveria existir. Aliás, é um direito do penitente a ter uma certa privacidade, e o sacerdote também poderá achar que é necessário haver uma separação física entre os dois, sei lá, há tantos motivos para isso acontecer. Confessionários, como conhecemos de rede, temos uma invenção recente do Carlos Borromeu, século XVI, mas a norma da Igreja é essa. Confessionários com rede, em princípio, será a forma mais de costume para aceder ao sacramento da reconciliação, direito do fiel, e também uma possibilidade que o presbítero tem. E aliás, o presbítero, se quiser, pode não querer confessar fora do confessionário com rede. É verdade. Por uma
por uma explicação que houve há uns anos da Santa Sé, da Congregação da Interpretação dos Textos. Disseram isso mesmo numa notícia, numa comunicação. O ministro deste Sacramento da Reconciliação, como eu já disse há pouco, é então o presbítero validamente ordenado. Isto para a validade, e ainda há mais um pormenor: esse presbítero tem que ter faculdades para tal. Tem de ser alguém que recebeu uma licença do ordinário de lugar, em princípio, ou então por ofício, para poder reconciliar. Caso contrário, está a cometer um delito que o Código de Direito Canónico também sanciona. Bastante grave também, acredito. Esta licença para confessar pode ser vinda do direito ou vinda por concessão. Pelo direito temos pessoas que podem confessar na Igreja Universal, Papa, cardeais e bispos. No caso dos bispos, podem confessar em qualquer diocese, a não ser que o ordinário próprio dessa diocese o proíba. Temos também pessoas que podem confessar por direito na igreja particular, o ordinário de lugar, o vigário episcopal, o vigário geral, o penitenciário, um capelão de uma capelania, o canónico, o canónico penitenciário, um capelão, um superior na sua casa religiosa. Em último caso, o direito permite, e também é uma coisa de ipso iure, que qualquer presbítero possa confessar em situações de perigo de morte. E nesse caso é curioso que até pode confessar em situações ordinárias que o direito não permite que se confesse, como por exemplo absolver o cúmplice em casos de sexto mandamento. Só em perigo de morte é que pode absolver validamente, caso contrário, além de não absolver, além de ser nulo, entra também em excomunhão. É interessante. A igreja é fantástica. E também para obter faculdades para poder confessar, pode acontecer também por concessão. Nesse caso é o ordinário de lugar dá a licença ao presbítero para que possa reconciliar as pessoas, e essa licença em princípio é válida para todo o mundo, a não ser que um bispo, um ordinário de outro local, diga que naquele local este presbítero não pode confessar, então a licença deste presbítero fica mais limitada. Também pode ser uma licença com tempo ou sem tempo, mais determinada por um tempo, por um período, tipo a experiência, ou um período mais longo. Em princípio, para dar esta licença faz-se um pequeno exame, é recomendado, porque não é qualquer pessoa que pode confessar, é necessário ter qualidades espirituais, morais, dogmáticas, ser uma pessoa de oração, e então por isso é que estas licenças são necessárias. Os superiores religiosos das casas podem conceder esta licença aos seus religiosos apenas para confessarem dentro dessa casa ou noutras casas dessa congregação, apenas às pessoas que vivem nessa casa dia e noite, ou seja, os religiosos, e aparentemente também algum funcionário que eles tenham que esteja lá a viver. Estas licenças terminam então, como eu já disse, quando têm um tempo, ou então por motivos de revogação ou perda do ofício. Por exemplo, um pároco deixa de ser pároco, deixa de poder confessar, perde as faculdades para confessar. Ou então reforma-se, perde essas faculdades e precisa de uma licença especial do ordenado de lugar. O confessor que está a reconciliar os aos penitentes está em nome de Deus, ministro de Deus, é mestre, médico, juiz e pai. Como já disse, então, é alguém que tem que estar bem ligado à igreja para não andar a imitar coisinhas bonitas. Tem que ser alguém prudente, que interiorize, que saiba ajudar, que saiba colaborar com o médico, dar as receitas médicas, como juiz também saber ver que aquilo foi grave e tem estas consequências, depois também saber dar uma penitência adequada no final. A penitência no final, a satisfação não faz parte para a validade, mas faz parte do sacramento, também é necessário. Então, só pode dar absolvição em dois momentos. Quando há duas condições então para dar absolvição. Primeiro, o penitente tem que estar mesmo com a cabeça no sítio e dizer que quer mudar de vida, que é alguém que está ali de livre vontade, e também tem de ser ele a pedir a absolvição. E só nesse caso é que o sacerdote pode dar a absolvição.
Em princípio, uma pessoa quando vai ao sacramento é para receber a absolvição, mas se não pedir, teoricamente não se deve dar. Tem que ser o penitente a pedir, livre de espontaneidade. Ou seja, tem que estar, o penitente tem que estar bem disposto, bem preparado e pedir a absolvição. O sacerdote, em princípio, vai confiar no penitente e, como o juiz vai ver que ele está realmente arrependido, e então dá a absolvição. Caso contrário, pode diferir a absolvição, porque o sacramento é realmente sério. E há certos casos que têm de consultar mesmo a Santa Sé para resolver algum problema, ou ordenar de lugar, ou às vezes pode acontecer. Dar a absolvição pela absolvição, às vezes, não é a melhor terapia com o médico que o presbítero pode fazer. E então a satisfação depois disto tudo é bastante importante. Ajuda então, como eu disse no início, a ver a gravidade do pecado e a pensar para a próxima vez. A não ser que ele depois mude de presbítero que manda rodar um Pai Nosso e está feito e pronto. E é assim. O sacramento da reconciliação é interessante porque tudo que é dito no confessionário, em princípio, não sai cá para fora. O sacerdote está obrigado a uma coisa chamada sigilo. Ou seja, tudo aquilo que se passa lá dentro, desde os pecados graves, algo que está relacionado com esse pecado grave, em princípio não sai cá para fora. Eu digo em princípio porque há um momento em que pode sair. Há dois momentos em que pode sair. Primeiro momento é quando o padre conta. E quando o padre conta, acabou a sua carreira sacerdotal. E sabe-se lá mais. O segundo momento é quando esse sacerdote vai ter com o penitente, com aquele que se confessou e diz: eu até gostava, por exemplo, de utilizar o teu exemplo na Eucaristia, na tua história de vida, o que implica revelar aquilo que tu me contaste na confissão. E então o penitente diz: sim, podes contar, pronto, o presbítero já poderá contar. É aí, para que o presbítero não vá contar aquilo que ouviu na confissão, o que é que pode dizer? Agora que estamos fora do sacramento, faz-me repetir o que me contaste. Assim ficamos os dois mais tranquilos, não violamos segredo nenhum porque tu contaste-me fora do sacramento. Então aí a pessoa conta do que se passou e o sacerdote já poderá revelar na Eucaristia, por exemplo, como exemplo para as pessoas. Por exemplo, ou num retiro, seja lá o que for. Nunca se sabe, pode acontecer. Mas ao menos que seja que o penitente autorize e repita fora do sacramento para não violar o sacramento, que o sacramento é bastante sério mesmo. O sacerdote não pode dar a entender quem é o pecador, nem o pecado. Isso é uma violação direta, com a excomunhão, até a sentença. Também não poderá dar a entender de forma indireta o pecado ou o pecador ou coisas relacionadas com isso. Dá também uma pena para o sacerdote que pode ser um bocadinho grave. Uma curiosidade também sobre o sigilo, mesmo que chegando ao fim da confissão e o presbítero diz: não te posso dar a absolvição porque o teu pecado é bastante grave. Não há absolvição, mas há sigilo na mesma. Finalmente, este sigilo para o presbítero, o penitente se quiser pode contar tudo o que se passou lá dentro. O problema é dele, não é? Os pecados eram dele, pode contar à vontade. No caso da confissão ter tido um intérprete, um tradutor, ou por acaso alguém ter passado e ter escutado, aí essas pessoas estão obrigadas a dar um segredo, não podem revelar aquilo que escutaram. Caso contrário, também terão as suas penas em cima. Finalmente, algumas coisas que este sacramento pode-se chamar de abusos, e estamos a falar já dos últimos cânones referentes a este sacramento. Cânon de 977, por exemplo, que eu falava um bocado sobre absolver o cúmplice. Não pode absolver o cúmplice, a não ser caso de morte. Se dá absolvição, a absolvição é nula, tanto para esse pecado como para os outros todos que terem sido porventura confessados. Ou seja, a confissão é totalmente nula, por isso não vale a pena confessar o cúmplice, mesmo que esse pecado contra o sexto mandamento tenha sido antes dele ser sacerdote, não poderá confessar mais tarde não poderá absolver esse pecado nunca na sua vida, não sei caso de morte. Ponto final. Há outro momento também um bocado chato, que é pode haver certa proximidade entre o sacerdote e o penitente. Proximidade, quando digo proximidade física, por estar em frente a frente. E o sacerdote pode insinuar certas coisas à penitente, à mulher que está à frente dele,
por gestos, por palavras, por olhares, sei lá. Isto também é bastante grave. É um ataque ao próprio sacramento e mesmo à própria ordem sacerdotal. E é tão grave que pode levar à expulsão desse presbítero. Mas caso a denúncia seja falsa, caso a mulher esteja a insinuar coisas falsas, não pode acontecer. E nesse caso ela terá que publicamente e por escrito dizer que inventou a história por algum motivo e terá que limpar a imagem do presbítero, que entretanto já foi manchada, como é óbvio. O penitente tem direito a receber o sacramento da reconciliação desde que esteja bem disposto e peça horas decentes e mais, não esteja proibido por nenhum, mais comunhão, interdito, ou seja o que for. São as mesmas condições para receber qualquer sacramento no cano de 800 e pouco, 839 e 43. 843. Em princípio, esta regra é válida também para o sacramento da reconciliação. Pedido de modo oportuno, a pessoas bem dispostas e que estejam proibidas pelo direito para receber o sacramento. Uma pessoa excomungada não pode aceder ao sacramento da reconciliação, como é óbvio, sem ser retirada da excomunhão, é lógico. O penitente deve ter um sincero voto de converter de vida. Para aceder ao sacramento, como a gente disse há bocado, deve acusar integralmente os seus pecados, número de vezes, espécie, todos os pecados graves cometidos depois do batismo, mas não acusados ainda. Como já disse também há bocado, este sacramento uma vez por ano, não custa nada. Há direito a usar um intérprete se necessário, e outra questão importante é escolher o confessor que deseje. Em princípio, um religioso não vai aceder ao seu superior, nem uma seminarista ao seu diretor, o reitor. De resto, podem escolher à vontade. Finalmente, este título quarto do livro 4 também do direito canónico, capítulo 4, fala sobre as indulgências. Indulgências é algo que também está um bocadinho adormecido na igreja e que os párocos deveriam recordar, os pastores deveriam recordar, que é muito importante a reconciliação, porque uma pessoa comete pecado e fica sempre uma pena temporal para limpar, ou aqui ou no purgatório ela trata-se limpa. E a indulgência é uma forma de limpar essa pena temporal diante de Deus. A igreja tem poder para essas coisas e as pessoas não aproveitam e deverão aproveitar. Já que a igreja pode administrar o tesouro de Cristo e da própria intercessão dos santos. As indulgências podem ser parciais ou plenárias, se limpam parte da culpa, da pena ou da pena temporal, ou se a limpam totalmente, neste caso seria uma plenária. Podem ser aplicadas por si ou por defuntos, é a famosa comunhão dos santos. A Igreja é competente para administrar as indulgências, acima de tudo está o Romano Pontífice com esse poder. Há uma lista enorme de indulgências plenárias e parciais. Essa lista está na internet, é uma questão de procurar. É um documento da própria Santa Sé. Tem lá todinhas compiladas. Importa dizer que em certos momentos o ordinário pode dispensar de duas condições para receber as indulgências, que é a da confissão e da comunhão. Manter-se de pé, orar pelas intenções do Papa. Isto porque às vezes pode haver bastante dificuldade para aceder à Eucaristia naquele espaço de tempo ou ao sacramento da reconciliação. Então a pessoa com dispensa de ordinário de lugar, talvez em territórios de missão, pode colocar essa indulgência para si ou para o fiel defunto, podendo assim limpar a pena temporal ou parte dela, se for uma indulgência parcial. Pronto, acerca do sacramento da reconciliação, segundo o direito canónico, já tudo dito mais ou menos, e boa sorte nisso.